Fala pessoal, tudo beleza? Vamos dar continuidade. Capítulo 1, ataque contra o rei sem roque. No diagrama em tela jogam as brancas. Convido a você agora nesse momento até dar um pause para tentar achar o melhor movimento. Aproveite esses instantes, curte aí o nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos juntos estudar esse livro aqui. É isso daí, o lance muito interessante aqui jogado pelas brancas. Vamos aqui aos nossos comentários iniciais, né? Verificamos que o rei das negras ainda não rocaram, né? Estão a um passo deste movimento, enquanto que as brancas já têm o seu rei aqui rocado, já está em segurança, né? Um outro detalhe que temos que observar é a disposição das peças brancas, como estes fazem uma pressão grande aqui no centro, nas posições centrais. Então, em questão de espaço, as brancas estão bem superiores nesse momento. Para você que deu pause, que viu o lance aí, né? Nós estamos trabalhando o capítulo 1, onde ele diz que o ataque ao rei sem roque, ele tem que ter bastante energia. Não importa, por exemplo, se você precisa sacrificar uma peça, duas, três. O importante é você abrir linhas, atacar de uma forma consciente para chegar até o mate ou até mesmo uma grande compensação, seja material, seja posição estratégica. Então, no diagrama em tela, as brancas, né, jogaram aqui, cavalo toma peão em E6. Veja que o lance ele é muito provocativo. Então ele toma um peão que aparentemente está muito bem protegido, tanto pela dama quanto pelo peão de F6. O detalhe é que ele não pode tomar de F6 devido a esse peão estar cravado, né? Mas a dama pode voltar tranquilamente aqui. Foi o que seguiu. Dama toma. E nesse instante as brancas continuam o ataque. A ideia de tomar aquele peão era simplesmente para deixar a coluna semi-aberta, né? Debilitar um pouco mais a posição do rei. Seguir o cavalo D5, né? Cavalo em D5, que tem algumas ideias aqui, né? Por exemplo, jogar cavalo em C7, já dando um duplo. Então é um lance que força as pretas a tomarem alguma atitude aqui, alguma posição. Na partida foi jogado rei D8. Rei D8. Foi um lance perdedor, né? Rei D8 é um lance perdedor. Existiam umas outras linhas intermediárias que daria uma igualdade ou até mesmo uma perda menor para as pretas. Deixaria pretas ruins, mas não tão ruins, né? Vamos dar uma olhada numa linha que não fosse o rei jogando em E8. Vamos dar uma analisada. Que lance nós temos aqui? O rei está todo cercado, não pode ser movimento de rei. Seria aqui cavalo toma cavalo. As negras não entraram nessa linha porque eles imaginaram que iria ficar muito ruim essa posição com o rei no centro do tabuleiro e essas peças pesadas podendo a todo momento bombardear o rei aqui de ataque. Seguiria aqui, né? Peão toma. E você verifique que parece um lance simples, né? Peão toma aqui, ameaça a dama, mas se você analisar, a dama só tem uma casa de fuga. A situação da dama não está legal. Olha só, qualquer casa que a dama for, essa casinha aqui em E7 está bombardeada pelo bispo. Esta outra aqui em F6 pelo bispo, G6 e H6 também pelos bispos. Tá vendo que eles fazem esses ataques, né? E aqui também. Uma outra situação, tomar o peão também não dá nesse momento devido à proteção que tem ali da dama. Qualquer casa que ele venha nesta coluna vai sempre levar a cravada aqui de torre E1.
Então, realmente ele não pode vir nessas casas, nenhuma casa da coluna. Tomar o peão também não. E ficar paradão aí também não, né? Tá sendo atacado, então ela tem que movimentar. Aqui também, né? Nós estamos vendo aqui. Então, é muito fácil de ver que ela só tem a possibilidade de fuga para F5. Então parece um lance inocente, né? Essa captura, mas já força a dama a ir para a única casa em que ela não é atacada por peças da branca, né? Neste momento poderia seguir, por exemplo, dama E1, cheque. No livro tem uma continuação que seria torre E1, porém ela não é tão boa. Lá na frente nós vamos ver o porquê. Olha só, veja a sinuca que entrou as negras aqui. Ele não pode defender de bispo devido a estar levando checkmate aqui na sequência. Então ele tem que movimentar uma outra peça. Tirar rei também não pode devido ao ataque do bispo. Então note que esse tema ataque ao rei sem roque, ele é muito importante nós termos o conhecimento, porque nós estamos forçando o adversário a sempre estar fazendo o lance que ele não quer. Ele não quer mover o rei nessa posição, ele não gostaria de ter perdido o roque, ele está colocando as suas peças em posições em que não são interessantes. Então nesse momento o que resta aqui mesmo é jogar o cavalo. E novamente, estamos no ataque, não podemos perder tempo, né? Então já temos uma peça aqui no meio do caminho, então a ideia seria tirar ela do meio do caminho. Então atacando a peça que já está cravada. Não tem como salvar esse cavalo, né? Não existe a possibilidade, não tem nenhum contra-ataque interessante aqui para as brancas, para as pretas, desculpa. Não existe nenhum contra-ataque aqui para as pretas. Então o que eles tentaram foi jogar G6. G6 aparentemente já tranca um bispo ali, né? Mas ele levaria aqui, por exemplo, o peão toma, já abrindo as colunas aqui em frente ao rei. Perde o bispo? Perde, né? Mas a abertura dessas colunas aí com o rei no centro do tabuleiro era decisiva. E aqui a gente vê que é muito importante que essa torre permaneça na coluna F. Lembra lá do começo da sequência onde havia possibilidade de trazer a torre? Essa continuação ela seria também eficiente, porém não tão mais precisa quanto manter a torre aí. Então seguiu, né? Vamos lá. Seguiu, veio, tomou. E no caso da dama tomando o bispo, peão toma. E você consegue perceber o quanto essas linhas aqui estão fracas para as pretas. As brancas podem ocupar facilmente, aproveitando que o rei está no centro. E não tem tantas boas jogadas, viu? Então, por exemplo, aqui para você ter uma ideia, analisando com os computadores, eles indicam que o melhor lance é bispo E7, que já é um lance muito arriscado, né? Você já está dando uma peça, né? Porque se você tira para cá, por exemplo, né? Não tem como tirar, na verdade, tirar o rei. Tem duas possibilidades de tirar o rei: D8 ou D7. Tirando para D7, já tem essa questão do cheque, ó. As brancas já ocupam a sétima linha com o cheque, que é um ganho de tempo aqui em cima. E realmente não tem muito o que ser feito, né? Já se tomar o peão, já vai entrar numa rede de mate, como por exemplo, dama B8, B4, né? Desculpa. O que o rei vai fazer? Se ele jogar para o centro, a gente vê que já entra a torre aqui. E aí já não sei se nem é preciso continuar essa linha. A gente vê que as peças da branca estão muito bem coordenadas. Ele teria que, neste caso aqui, ó, não tem para onde o rei ir. Vou tomar aqui. Tomando aqui ainda leva um checkmate até mesmo de bispo, né? Se você analisar, ele não pode ir para lugar nenhum aqui, né?
Tá tudo muito cercado aqui. Então é muito difícil a posição das pretas caso ela deixe abrir essa diagonal aqui. Então vamos lá. Foi nesse momento aqui que nós estávamos. Caso ele opte por tomar, você percebe que essa diagonal aberta dificulta muito a vida das negras. As negras então jogaram rei D8, que evita lá aquele duplozinho, né, o tema de duplo. Entretanto, começa uma sequência meio que fatal aqui, né? Bispo já se aproveita da posição exposta da dama. Esse cavalo não pode tomar devido à cravada, né? Seguiu aqui, por exemplo, dama E5. Seguindo dama E5, lá vem mais uma pedrada, né? Mais uma pedrada que é F4. Peão F4. E não tem tantos lances interessantes. Se de repente ele captura aqui para manter essa dama defendendo aqui as ações, ele também tinha a possibilidade de tomar em B2, que vai resultar praticamente na mesma situação. Neste caso, olha que interessante, a gente já consegue trocar o bispo em D7, né, já que esse cavalo não vai poder defender. Olha só, vamos continuar o ataque. Então todos os lances aqui, desde cavalo toma aqui em E5, está sendo forçado. Olha só, ele não pode tomar de cavalo, né? Está cravado. Ele também não pode tomar de rei. Se toma de rei, já perde mais uma peça. Olha só, já perde o cavalo. Por quê? Porque se toma, tem ainda um famoso duplex aqui. Então, neste caso, não é interessante tomar de rei. Caso tome de bispo, olha só que loucura isso daqui. Se toma de bispo, vai cair a torre. Porque agora eu tenho um lance que já ameaça a dama e também ameaça um descoberto. Então, olha só, ele precisa tomar esse cavalo, né? Retirar, vamos fazer mais um cálculo aqui, né? Vamos lá. Se ele não toma, simplesmente toma aqui, já cai aqui a torre, né? Então vamos lá. Moveu aqui, a gente pode tomar, né? Se de repente ele tira, olha só, se tira, vai cair lá. Então realmente não tem tantos lances assim. Se de repente ele se aventura e não tomar, vai jogar, por exemplo, a dama que está sendo ameaçada, jogar a dama, por exemplo, em C6 aqui. Vamos colocar C6 aqui, vai ficar bem protegidinha, né? Vai sair aqui, olha só que interessante, um cavalo D5, que é um cheque descoberto, né? Um cheque descoberto. E a posição do rei aqui está bem comprometida. Um F6zinho aqui para tentar tirar nessa ameaça, mesmo assim volta àquela posição e novamente está ameaçando um descoberto. Ele tem que tomar, tomando, leva. Se não toma, né, de repente ameaça o bispo aqui, que é uma outra situação, ele pode simplesmente tirar o bispo para cá, né? Se continua a perseguição ao bispo, aqui a gente vê que F toma G, tomando aqui, vamos lá, agora ele vai se posicionar melhor. E olha essa estrutura, né? Olha essa estrutura. A posição das pretas estão completamente estragadas, né? Completamente estragada, enquanto que a posição de peões das brancas estão melhor e as brancas continuam um ataque aqui muito forte, né? Nesse caso aqui poderia seguir, por exemplo, uma torre C8, por exemplo, para tentar libertar. Seguiria a torre C8 e aí começariam as trocas, né? Cavalo toma, dama toma, e aí nós vamos perceber que começa alguns fortes ataques aqui por parte da dama.
das brancas. Podemos ver que segue aqui um forte ataque por parte das brancas. Então vamos voltar, né? Chegou nessa posição de rei, seria ruim, né? Nós vimos essa linha. Uma outra situação seria não tomar o peão. Não tomar o peão. Por exemplo, tomar, deixa eu voltar aqui um lance, sei lá, aqui para cima, né? E8, tentando fugir. Ela não quer deixar a dama aqui muito longe também dos ataques. Mas aí seguiria, né? Por exemplo, algumas manobras, dama D2 com possibilidades de ataque nessa diagonal, né? Vou colocar um exemplo aqui bem tranquilo. Se de repente ele está tentando desenvolver as peças, vamos pensar em desenvolver as peças, ele já levaria um dama A5 cheque e você vê que não tem tantas possibilidades. Teria que colocar o peão, né? Cavalo toma. O que vai fazer aqui? Estamos tentando só um descoberto, né? Qualquer descoberto aqui é fatal. Então, uma possibilidade também seria simplesmente tirar a dama para G8, para F8, para tentar dar uma fuga, mas lance vencedor não teria nessa posição. Um exemplo bem tranquilo seria tomar e já dar um checkmate. Então, vamos recapitular aqui tudo que nós vimos, né? Vamos voltar aqui. Um lance muito preciso em que ele desafiou o rei das negras. E conseguiu um ataque vencedor. Em qualquer linha, a vantagem das brancas ficou muito claro, com as colunas abertas ou com ganho de material. Então vamos para o próximo exemplo. Gostou desse vídeo? Se inscreva, curte e compartilhe. Fique à vontade para comentar. Te vejo no próximo vídeo. Canal Xadrez Pensado, pensado para você.